tratar sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental 186. Essa DPF teve início em 2009, sendo julgada em 2012, e foi ajuizada junto ao Supremo Tribunal Federal pelo Partido Democrata. E seu principal objetivo era questionar o real valor da Resolução número 38, de 2003, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade de Brasília, a qual aprovava o plano de metas da instituição. O plano de metas para a integração social, ética e racial da Universidade de Brasília incluía a proposta do professor José Jorge de Carvalho de implementar um sistema de cotas para os estudantes negros, com o intuito não só de suprir os efeitos do racismo enraizado na sociedade, mas também de proporcionar a esses estudantes novas oportunidades no âmbito acadêmico e, consequentemente, profissional. Com a inclusão de grupos vulneráveis ao meio acadêmico como principal objetivo, o plano de metas definiu a disponibilização de 20% do total de vagas disponíveis em todos os cursos oferecidos pela UNB durante um período de 10 anos para a inclusão de estudantes negros. A disponibilização também, por um período de 10 anos, de um grupo pequeno para indígenas de todos os estados brasileiros. A implementação de ações afirmativas em escolas públicas do Distrito Federal. O antigo Partido Democratas, agora fundido com o Partido Social Liberal, no Partido União Brasil, ajuizou a referida DPF com pedido de suspensão liminar, alegando a inconstitucionalidade das cotas raciais, visto que violariam direitos fundamentais constitucionais como o princípio da dignidade da pessoa humana, encontrada no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, o repúdio ao racismo localizado no artigo 4º, inciso 8º, o princípio da igualdade presente no artigo 5º e o direito universal à educação, artigo 205, além do princípio da meritocracia. De acordo com o partido, as pessoas que entraram por cotas não teriam chegado lá por mérito ou capacidade própria, mas sim por um caminho mais fácil e não avaliam seu desempenho, mas critérios subjetivos como a cor da pele. É uma questão da mais alta relevância para o Estado brasileiro. O que se discute nessa ADPF é se nós queremos implementar no Brasil um modelo de um Estado racializado, um modelo de um Estado em que os direitos das pessoas são divididos com base em um critério tênue no Brasil, como é a cor da pele. É importante destacar que em nenhum momento se questiona ou se discute nessa ação a constitucionalidade de ações afirmativas como um gênero para a integração necessária das diversas minorias. Não se discute também nessa ação que o Brasil adota um modelo de Estado social, que, em oposição ao Estado liberal, objetiva justamente a criação de um país mais justo, mais igual, mais solidário, mais fraterno. Não se discute também nessa ação a existência de racismo, de preconceito e de discriminação em relação aos negros na nossa sociedade. O que se discute, evidentemente, é qual é a melhor forma de integrar os negros no Brasil. Porque todos nós queremos a integração dos negros. Por que as cotas raciais não são justas? Afirmam que ninguém é excluído no Brasil pelo simples fato de ser negro e que as cotas para negros nas universidades geram a consciência estatal de raça. Promovem a ofensa arbitrária ao princípio da igualdade, gerando discriminação reversa em relação aos brancos pobres, além de favorecerem a classe média negra. Mas isso é verdade? A sociedade branca, que é homofóbica, que é racista, que é machista, ela acha que nós tínhamos que ficar só na senzala. A Casa Grande jamais nos aceitaria. Doutores, psicólogos, dentistas. Imagina, cotas é reparação. Cotas é todo um processo para fazer justiça da mão escravagista que construiu essa nação. O IBGE fez uma comparação de seus dados de 2012 com os de 2021 e constatou que houve um aumento da população negra de 7,4% para 9,1%. Já o da população parda, houve também um aumento de 45,6% para 47%. E, por último, houve uma diminuição da população branca de 46,3% para 43%. Então, nos atentamos a um detalhe. Negros e pardos são a maioria da população, passaram por aumentos, e por que então não são a maioria dentro das diversas maiores instituições? Nós somos 54% da população. O Brasil é um país de negros e a gente não vê essa representatividade nesses espaços e isso é visto com muita naturalidade. Os dados estão aí para revelar para a gente a contradição que é ser negra no Brasil e de não ser feliz talvez por isso, mas por causa de uma história de colonização. Eu sou casado com uma mulher branca e já me perguntaram se eu era o motorista dela em alguma situação. Já me olharam com um olhar de repreensão, tipo, o que será que aquela branca está fazendo com aquele negro?
Essa visível desigualdade pode ser atribuída à escravidão e sua forte herança na sociedade brasileira. A escravidão no Brasil existiu por mais de 300 anos, e é por conta de todo esse histórico de violência física, mental e social do cenário escravista, às quais os negros eram torturados, tratados como submissos e exclusos da sociedade, que é preciso afirmar: cotas raciais não são um favor. Não é um favor de forma alguma. Nem se você considerar a dívida histórica, porque ela é de fato uma dívida em face talvez da maior barbárie que esse país foi capaz de praticar, que é o tráfico e a escravidão, mas ela tem uma dimensão extremamente importante na transformação social. A ideia da reparação é a ideia básica elementar de justiça, não é? Se eu lhe faço injustiças, eu tenho que reparar, não é? Se eu lhe privo de bens, eu tenho que, em algum momento, compensar. Não posso mais compensar os seus pais, os seus avós, não é, que foram explorados por mim ou pelos meus antepassados, mas eu tenho que compensar os descendentes deles. De acordo com a obra de Silvio Almeida, autor trabalhado no módulo Racismo da disciplina de Sociologia do Direito, o racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do grupo racial ao qual pertençam. Consequentemente, pode-se dizer que a discriminação racial, extremamente presente na sociedade brasileira, viola o artigo 1º da Constituição Federal, em seu inciso 3º, e também o artigo 5º, inciso 10, que dizem respeito à dignidade da pessoa humana e aos direitos invioláveis, como o direito à vida, à liberdade e à igualdade. Ademais, o racismo fere os direitos da personalidade trazidos no 2º capítulo do Código Civil de 2002. Entre esses direitos originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos inerentes à própria pessoa, estão incluídos os direitos à integridade física, psíquica e moral. A questão fundamental a ser examinada por esta Corte é saber se os programas de ação afirmativa que estabelecem um sistema de reserva de vagas com base em critério étnico-racial para acesso ao ensino superior estão ou não em consonância com a Constituição Federal. Para enfrentar a questão da constitucionalidade dos programas de ação afirmativa instituídos pela Universidade de Brasília e outros estabelecimentos de ensino superior no país, penso que cumpre ao Supremo Tribunal Federal discutir esse relevante tema do modo mais amplo possível, fazendo em especial à luz dos princípios e valores sobre os quais repousa a nossa Carta Magna. O primeiro passo, para tanto a meu sentir, consiste em revisitar o princípio da igualdade, agasalhado na lei maior, examinando-o em seu duplo aspecto, ou seja, no sentido formal e no sentido material, tal como já foi levantada essa questão da tribuna por alguns dos oradores que fizeram uso da palavra. Então, digo que agora já, no tópico igualdade formal versus igualdade material, digo o seguinte: de acordo com o artigo 5º caput da Constituição, entre aspas, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Com essa expressão, o legislador constituinte originário acolheu a ideia que vem da tradição liberal, especialmente da Declaração do Homem e do Cidadão Francesa de 1789, de que ao Estado não é dado fazer qualquer distinção entre aqueles que se encontram sob seu abrigo. É escusado dizer que o Constituinte de 1988, dada toda a evolução política, doutrinária e jurisprudencial pela qual passou esse conceito, não se restringiu apenas a proclamar solenemente, em palavras grandiloquentes, O Supremo Tribunal Federal julgou por unanimidade de votos improcedente o pedido veiculado na ADPF 186. Tratando em pormenores, nos votos dos ministros são feitas referências à Constituição que provam a constitucionalidade das cotas raciais, como, por exemplo, o fundamento no artigo 3º, inciso 1º, que preconiza como objetivo fundamental do Brasil a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Outro ponto abordado foi a questão da igualdade formal e material, a qual a primeira diz que não se pode estabelecer diferenças entre os indivíduos, e a segunda que não se pode adotar comportamento preconceituoso na aplicação da lei, além de afirmações como a discriminação não admite progresso.
A partir dessa decisão, decorreram marcos importantes na luta pelo acesso à universidade, como a Lei nº 12.711, que determina a reserva de 50% das vagas de universidades federais para a política de ações afirmativas, sendo 25% destinados a quem tem renda inferior a 1,5 salário mínimo per capita e 25% para quem tem salário mínimo superior a 1,5 per capita. No entanto, somente isso é o suficiente para permitir o acesso igualitário dos negros às universidades, bem como reparar os danos históricos causados pelo racismo? Vejamos o cenário atual. Segundo o perfil sociodemográfico dos magistrados brasileiros de 2018, apenas 18,1% das pessoas que integram a magistratura são negras, sendo que 56% da população brasileira é negra. Fica então o questionamento sobre a hegemonia dos homens brancos. Seria tamanha opressão, privilégios, meritocracia ou tudo isso junto? Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio-dia, toma banho e vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E já que tá cansada, quer carona no busão. Mas como é preta, pobre, o motorista grita não. E essa é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa. Chega na escola, outro portão se fecha. Você demorou. Não vai entrar na aula de história. Espera, senta aí, já dá 1 hora. Espera mais um pouco e entra na segunda aula e vê se não se atrasa de novo. A diretora fala. Chega na sala, agora o sono vai batendo e ela não vai dormir. Devagarinho vai aprendendo que se a passagem é 3,80 e você tem 3 na mão, ela interrompe a professora e diz, então não vai ter pão. E os amigos que riem dela todo dia, riem mais e a humilham mais. O que você faria? Ela cansou da humilhação e não quer mais escola. E no Natal, ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando e ela foi crescendo. Agora lá na rua ela é a preta no sovaco fedorento que alisa o cabelo pra se sentir aceita. Mas não adianta nada. Todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu, quer muito estudar. Termina a escola, a apostila. Ainda tem vestibular e a boca seca. Seca, nenhum cuspe. Vai pagar a faculdade, porque preto e pobre não vai pra USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola, que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmolas e sem da faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa 3 AP no centro da cidade. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade, você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo.